Fala aí, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado a você que segue a gente nas redes sociais, você que segue a gente aqui no YouTube. Ative as notificações para receber o sininho sempre que a gente estiver ao vivo, você sabe. Toda quinta-feira, às 21 horas, eu, Fabrício Bossi, o Rogério Micheletti, o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão e o Zeca. A gente bate um papo aqui sobre o Coringão no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado a você que nos seguiu durante toda essa temporada, durante todo esse ano. A gente começou pequenininho ali no YouTube, a gente ainda está engatinhando. Muito obrigado a você que nos segue também, nos segue no Instagram, no TikTok, enfim. Hoje, dia 29 de dezembro, o ano está chegando ao final, então a gente vai fazer uma retrospectiva, fazer um balanço do que foi o ano do Corinthians nessa temporada de 2022. E para bater um papo comigo aqui hoje, no dia 29 de dezembro, chegando já o ano novo, já passamos o Natal, Rogério Micheletti, a enciclopédia do Corinthians. Eu digo sempre e vou dizer sempre que eu participar do Alambrado Alvinegro. Ninguém entende mais de Corinthians do que o Rogério Micheletti. Pode entender igual, talvez. Você é meu amigo. Mas ninguém entende mais do que o Rogério Micheletti, a enciclopédia do Coringão. Tudo bom, Mica? Boa noite pra você. Tudo bem. Feliz ano novo antecipado pra você. Feliz Natal pra que já se passou. Também, que o Corinthians tenha um grande ano em 2023. Bem melhor do que foi em 2022, né? Com algumas decepções. Que o torcedor do Corinthians tenha muitas alegrias, que 2023 seja como 2013, por exemplo, que o Corinthians foi campeão paulista, campeão da Recopa, 2003 que o Corinthians foi campeão paulista em cima do São Paulo. Pula 93? 93 pula, tá? 93 deixa de lado porque não foi um ano legal. Mas que seja, por exemplo, como 1983, o time da democracia, bicampeão paulista, enfim... que o Corinthians tem um ano bem melhor agora, nesse que vem aí. E para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre o ano do Corinthians, a gente recebe aqui com muita satisfação, porque é um cara que ele também faz parte do Alambrado, nos ajuda demais nessa nossa caminhada aqui no Alambrado Alvinegro, e é um cara que eu conheci pessoalmente há pouco tempo, já acompanhava há muito tempo ele, desde a Rede Globo, Sport TV e também agora nessa caminhada solo, vamos dizer assim, dele. Eu já acompanhava também, o Ceretinho no rádio, pô. Carlos Cereto está com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Cereto, por participar conosco aqui desse último Alambrado Alvinegro de 2022. Muito obrigado por estar conosco aqui, tá ali no telão o Ceretinho. Tudo bom, Cereto? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite, um abraço para você, Fabrício, um abraço para você, Micheletti. O Micheletti esteve junto ali com os operários sob a luz do Lampião, em 1910, os que fundaram lá no Bom Retiro o Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians! Seria um prazer, né, fazer parte dessa história. No tempo e presenciar e fazer parte dessa história seria maravilhoso mesmo. O Corinthians, um time do povo, fundado pelo povo, né? E o gostoso dessa história aqui do YouTube é você poder fazer o rádio e televisão ao mesmo tempo. Porque o rádio é uma delícia. Eu adoro rádio, eu sou apaixonado pelo rádio, como disse aí o Micheletti. Eu nasci no rádio, né? A minha escola é do rádio. E aí você associa isso à televisão, à imagem, e podendo falar do Corinthians, aí fica ainda muito mais gostoso. Um abraço para todos vocês. Fica redonda. O Corinthians, a ideia do programa hoje é a gente fazer uma retrospectiva, né, Micheletti, Cereto também, sobre o que foi o ano do Corinthians, um ano que começou sob muitas dúvidas, né, do Corinthians, porque vinha de um ano em que o Silvinho era o técnico do Corinthians, ele começou o ano não da forma, já muito pressionado já pelo ano anterior, né? Não devia ter começado, né? Talvez já não tivesse ter começado. E assim, como o Silvinho está muito longe do que... Ele faz parte do ano, é verdade, mas está muito longe. Ele caiu contra o Santos no Campeonato Paulista, na derrota de virada no Santos do Carille ainda, em Itaquera. Né? 2-1. Não tem como não falar, eu já quero começar falando desse cidadão, que a gente acompanhou poucos dias atrás, inclusive, a coletiva do Duílio, né, falando sobre ele também, o anúncio do Flamengo, dele ser o novo técnico. Eu queria começar com o Cereto, para que o Cereto fizesse um balanço sobre o que foi a passagem de Vitor Pereira no Corinthians, Cereto. Olha, foi só razoável. Eu fui muito crítico ao Vitor Pereira e não entendia por que a torcida do Corinthians tinha uma idolatria pelo Vitor Pereira. Você pega os números dele, ele não atinge 50%, né? Fica abaixo de 50%, acho que 49% o aproveitamento do Vitor Pereira. O aproveitamento dele em jogos dentro de casa, na arena, na Neoquímica Arena em Itaquera, é muito bom,
né? Chega quase a 80%, passa de 70%, mas o aproveitamento fora de casa é péssimo, é muito ruim, quase não ganhava de ninguém. Aí fica a última impressão, que é aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, onde o Corinthians quase ganhou do Flamengo por uma bola na trave do Fagner ou por um chute para longe do gol do Vital. O Corinthians não foi campeão, né? Pelos 2 pênaltis desperdiçados. Tivesse sido campeão, é claro que a nossa análise sobre o Vitor Pereira como técnico seria outra. Eu sou daqueles que acreditam que técnico bom é o que ganha campeonato, sabe? Eu sou resultadista. Ganhou campeonato é técnico bom. Não ganhou nada, aí é técnico bem razoável. Agora, você vai falar do Vitor Pereira, você tem que falar. Não tem como você não falar da maior traição. Foi a maior traição da história do futebol. Foi a maior sacanagem da história do futebol. O Vitor Pereira é um Judas, e eu falei, fui muito crítico no meu canal e nas redes sociais a respeito disso. Foi o maior chapéu que o Corinthians tomou. É uma vergonha o que aconteceu com o Corinthians. Agora, é uma questão de caráter. Ele é um mau caráter. Ele é o Judas. E é bom dizer ao torcedor do Flamengo, e aqui a gente fala do Corinthians, mas só um recado, que o Flamengo teve um sucesso gigantesco no comando do Jesus. O Judas é outro personagem na história, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o curioso é que é o seguinte, o Vitor Pereira ele tem ainda mais 2 dias de contrato com o Corinthians. O contrato dele acaba agora dia 31 de dezembro. E durante esse período todo em que foi ventilado e foi especulada essa conversa do Flamengo com o Vitor Pereira, ele tinha contrato com o Corinthians. E isso começou ali na metade de novembro, parece. Né? Acabou. A falta de ética já vem de longe. Né? E outra coisa, inclusive a gente conversava aqui antes, Sereto e o Micheletti, para mim o Flamengo, ele não tem culpa, ele foi lá procurar um técnico que atendesse os problemas dele. Mas por outro lado, é um técnico que está empregado. O Flamengo não tem nada a ver com isso, o Andrés, o Duíno, inclusive na coletiva, falou que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Isso não é contra o Flamengo, não. Isso é algo normal dentro do futebol, mas que não é normal na vida. É mais ou menos o seguinte, o cara conheceu uma pessoa, essa pessoa é casada. Aí ele vai lá e fica em cima da pessoa, ela é casada. Espera a pessoa separar e você conversa com ela, pô. Você tá traindo, é traição, cara. Não pode fazer isso. Mas esperar o que da diretoria do Flamengo em relação a isso? A diretoria do Flamengo que não pagou todo mundo pelo desastre do Ninho do Urubu, os garotos. Né? Essa diretoria do Flamengo que manda técnico sem motivo embora. Né? Que contrata Gabigol por milhões. Né? Então a gente não pode esperar muita coisa também. Não estou dizendo que o Gabigol não mereça, tá? Mas, por exemplo, você paga milhões no Gabigol e você não tem dinheiro para pagar para familiar que perdeu aí um garoto aí, né? Vítima do incêndio aí no Ninho do Urubu. Quer dizer, é complicado, né? Você exigir bom senso, ética, respeito de pessoas assim. Desculpa. A diretoria do Flamengo hoje contas, assim, mostra que é aquela coisa da lei de Gerson. Não, a sujeira do Vitor Pereira é levar vantagem em tudo. Não, a sujeira do Vitor Pereira é tão grande, mas é tão grande, que o que o Flamengo fez é menor. É de boa, menor, suave. É menor, suave. Porque envolver, o cara envolver verdade, a família, mas cara. Mas na verdade a sujeira é total. Né? Isso que eu estou falando. A sujeira vem dos dois lados. Né? E o Corinthians acabou sendo traído, como disse o Sereto, foi a maior traição da história do Corinthians. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, envolvendo familiar, inclusive, né? Porque às vezes a gente tinha história que brincava, né? O Valber no tempo de São Paulo matou 5 avós e não sei o que lá, tal, para não ir em treino do São Paulo, né? Tinha essa história, né? Que o pessoal falava e o Tele Santana tinha que engolir algumas histórias desse tipo. Mas você brincar com uma situação, uma doença na família, é algo totalmente sem caráter, é um canalha. É um canalha. O que o Vitor Pereira fez é um canalha. Além de ser um treinador que fez um serviço muito mal feito no Corinthians, na minha opinião. Eu acho que ele foi encantador de serpente. A torcida do Corinthians, eu não entendi essa idolatria, não sei se é porque o cara é europeu, porque o cara chegou valorizado aqui, porque o Palmeiras já tinha um treinador português, então o Corinthians também tinha a necessidade de ter um treinador europeu, um treinador português, porque o Flamengo teve, eu não sei se foi modinha, não sei o que aconteceu, mas aí que tá,
treinador bom, como disse o Cereto, treinador bom é aquele que ganha, na minha opinião. Então, não adianta. Os números do Vitor Pereira, para mim, são bem modestos no Corinthians. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu brinco sempre que vice-campeão da Copa do Brasil, Jair Ventura também foi. E com um time mais limitado, inclusive. Né? Não estou dizendo que o trabalho do Jair Ventura tenha sido bom, tenha sido melhor do que o do Vitor Pereira, não. Mas se você pensar friamente, os dois trabalhos, um foi vice-campeão da Copa do Brasil, o outro foi vice-campeão. Um não caiu no Brasileiro, o outro também não caiu. Garantiu vaga na Libertadores. Pô, o Corinthians chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro um bom tempo. E ele não segurou o rojão. Um técnico que não ganha uma partida do Always Red não tem condição. Perdeu lá. E não é desculpa a altitude, não. Porque o Boca Juniors foi lá, o Deportivo Cali foi lá e se deram melhor. E não conseguiu ganhar do time reserva do Always Red, que o Always Red já estava desclassificado e ele fez uma lambança na escalação, né? Aquela coisa de rodar muito. O Corinthians não tinha mais jogada ensaiada, gente. Você acha que o Corinthians ia fazer um gol como a Holanda fez contra a Argentina, em cima da hora, na Copa do Mundo? Porque não tinha uma jogada ensaiada. O Corinthians não tinha entrosamento. E ele não conseguia administrar bem o grupo, porque o grupo estava rachado também. Isso daí vai acontecer, isso daí no Flamengo, pode escrever. Não é desejar mal pro Flamengo, em relação... Um detalhe em relação a essa traição, amigos, é a seguinte: o Corinthians já teve outras traições na história, né? Por exemplo, o Ricardinho, que foi para São Paulo, foi péssimo também à época. O Rincon, à época, foi para o Santos, lembra? Pegaram pesado com o Rincon, jogaram a torcida, jogou moedas tudo isso daí. No Rincon. O Guerreiro, mais recentemente, saiu do Corinthians e foi pro Flamengo, não renovou o contrato com o Corinthians e foi pro Flamengo. Mas dessa vez, a desculpa... Teve uma vez o Rivaldo treinou pela manhã no Parque São Jorge, à tarde foi apresentado no... O Rivaldo tinha um Uno Turbo amarelo, eu me lembro até. Ele saiu com esse Uno Turbo, nem combinava, né? Porque o Rivaldo é grandão, né? Tinha um Uno Turbo amarelo e era sócio do Corinthians. O Rivaldo treinou pela manhã no Corinthians e à tarde foi apresentado pelo Palmeiras Parmalat. Um negócio surreal também que aconteceu. Surreal. Então isso aí vai acontecer, né? Vai acontecer, infelizmente. É péssimo, mas vai acontecer. Agora, dessa vez, a desculpa do Vitor Pereira foi a sogra. E aí, a sogra que está com Alzheimer. Você colocar a desculpa... E ele disse que ele estava saindo de lá para ir para casa. E ele não foi para casa em nenhum momento, ele ficou de férias no Brasil. Foi pro Rio de Janeiro, né? Litoral Norte, e outro detalhe, Maresias, Paraty. Exatamente, foi lá conhecer as praias do Nordeste. E outro detalhe que é mais grave, isso é informação, ele fechou contrato com o Flamengo no dia 17 de novembro. O dia 13 de novembro foi o último jogo dele no comando do Corinthians. Aliás, ele nem comandou o Corinthians. Quem comandou foi o Felipe Almeida, o auxiliar. Ele foi expulso no penúltimo jogo anterior e estava suspenso. E aí, 4 dias depois, ele assinou o contrato com o Flamengo. É de uma canalice, é de uma sujeira absurda. Quem é que me garante que esse Vitor Pereira já não estava negociado com o Flamengo nas finais da Copa do Brasil? Quem é que me garante isso? Agora ninguém pode me garantir. E mostra assim o tamanho do que ele fez. O que ele fez foi uma coisa tão pesada que até você citou agora o auxiliar dele, né? Que o auxiliar foi contra. O auxiliar foi contra. O Kia. O Kia, que é o empresário dele, que é empresário dele, né? O Kia, que é empresário dele, foi contra. Cara, assim, eu nunca vi isso na história do futebol, cara. Isso pra mim... Isso daí mostra que o mundo... Eu nunca vi, cara. Pode ter acontecido em algum lugar que eu não conheça, em algum outro país, mas que eu lembre de depois, futebol. Quando falam que o ser humano é uma experiência que deu errado, né? Eu acho que é um bom exemplo, né? Porque é um exemplo de é uma traição jamais vista. Eu acho que olha, o Corinthians contratou uma vez o Júnior, o Leovigildo Júnior, e eu achei que ele foi um tremendo faltou bom senso pro Júnior, que foi um craque de bola, né? Sem dúvida nenhuma, foi um craque de bola, até um grande comentarista. Eu acho que é um cara que entende bastante de futebol. E ele foi contratado para ser técnico do Corinthians em 2003 e acabou ficando 10 dias no cargo. E eu achei, na ocasião, uma sacanagem do Júnior ficar 10 dias. Mas o Júnior foi muito mais leal
Ele viu que não dava. Ele viu que não dava. Eu acho que ele poderia ter visto antes, né? Ter avaliado antes. E ficou pouco tempo no Corinthians, ficou 10 dias. Eu achei assim, pô, não deveria ter estudado mais o Corinthians, ter um conhecimento melhor, se aprofundar mais o que estava acontecendo no Corinthians, a situação, inclusive financeira do Corinthians. Mas aí ele justificou e saiu fora. E muito corintiano na ocasião ficou pé da vida com o Júnior. Mas isso daí, pô, é fichinha, né? Fichinha. E muito se esperava de qual seria a postura da diretoria do Corinthians em relação ao que o Vitor Pereira falou, né? E 2 semanas atrás, ou 1 semana e meia atrás mais ou menos, o Duílio convocou uma coletiva, né, pela manhã e falou sobre o Vitor Pereira. E ele se mostrou também muito decepcionado porque a entrevista do Duílio com o Vitor Pereira lado a lado, quando o Duílio praticamente funciona como um advogado do Vitor Pereira, justificando por que ele não continuaria, dando razão a ele. Só uma correção, não é 2013, é 2004, vai continuar. Dando razão ao Vitor Pereira, explicando, e meio que passando um pano para a torcida do Corinthians, como dizendo assim, ó, o Vitor Pereira ele faz parte da nossa história. O Vitor Pereira, aí muitos dizem, né, o Cascão falou, acho que o Neto falou também, que o Duílio levava o Vitor Pereira para almoçar na casa dele. Ele abraçou o Vitor Pereira, abraçou a causa da família dele. E depois vem uma notícia dessa, cara. É que é difícil virar. A gente tá falando muito sobre isso, porque é difícil virar essa página, cara. A gente tá no ano ainda do que aconteceu, né? A gente daqui a pouco vai projetar também Fernando Lázaro, que se o Romero é uma boa pro Corinthians ou não, a contratação e tal, enfim. Pra gente, de repente, botar um ponto final nessa palhaçada que o Vitor Pereira fez com o Corinthians, Cereto. No final dessa história, imaginando o ano que vem, você acha que o Vitor Pereira tem vida longa no Flamengo ou o que ele fez vai pesar no vestiário do Flamengo lá também no Ninho do Urubu? Quando acontecer alguma coisa, os caras vão virar e falar assim, ele é mentiroso, cara. Vou acreditar nesse cara, esse cara não tem palavra. Eu não desejo mal pra ninguém, jamais vou desejar. Mas posso desejar toda a falta de sorte do mundo pro Vitor Pereira, né? Espero que ele seja um grande azarado no Flamengo e que tudo de errado aconteça do ponto de vista da falta de sorte. O que é uma falta de sorte? Chegar uma final de Libertadores, Corinthians e Flamengo, por exemplo, em Itaquera, vai para decisão por pênaltis e o Flamengo perde na decisão por pênaltis. E o último pênalti quem bate é o Roger Guedes e faz assim para ele. Como é que exatamente, vai ser? seria... Falando sobre isso, como é que vai ser? Se bem que eu acho que ele não vem para Itaquera, viu? Acho que no jogo, então, no jogo em Itaquera o Vitor Pereira vai dar um jeito. Pereira com a torcida do Corinthians em Itaquera, hein? Rapaz. Ele não vai acontecer, ele vai ser expulso antes. Vai ser expulso num jogo antes para não vir para Itaquera. Para não vir para cá, né? E agora projetando já 2023, o que vocês acham do Fernando Lázaro? Vocês acham que ele é um técnico? Agora falando o português rasgado, o Corinthians contratou o Fernando Lázaro para ser o técnico do Corinthians pensando a longo prazo, vai ser o nosso treinador, ou o Corinthians, o Sheik falou isso uns dias atrás lá na arena do Benjamin Bach. Ou o Corinthians contratou o Fernando Lázaro porque é um técnico que conhece muito o Corinthians, que está em começo de carreira, e que ele sabe que daqui 3, 4 meses alguém do mercado aí pode vagar e o Corinthians pode abraçar a ideia, hein? Eu acho que tá mais pra cima. Você citou a entrevista do William Monteiro Alves, que foi no dia 14 de dezembro, né? Antes do Natal, logo na reapresentação do Corinthians. É muito importante, vocês dois são jornalistas brilhantes. Eu tô só começando nesse negócio aí. Aliás, eu tô quase parando já. Já encheu tanta minha paciência esse negócio, que eu já tô quase parando. Mas assim, é importante pro jornalista observar as entrelinhas. E entrelinhas não é esse negócio chato da tática, né? Que os caras comentam tática de futebol, não. Entrelinhas, quando o cara tá dando o discurso, você percebe o que ele tá querendo. O Duílio deixou muito claro que o objetivo do Corinthians era o Tite. Né? Ele falou de um outro jeito. Ele falou, um técnico, eu nunca escondi de ninguém que o técnico que eu gostaria de trabalhar seria o Tite. Mas o Tite já disse que não vem e tal, não sei o quê. E aí, meio que para justificar o Fernando Lázaro, ele disse que o Tite não vinha para o Corinthians ou não vem para o Corinthians nesse momento. E aí, indo ao encontro da informação do Sheik, né? O técnico que o Corinthians quer é o Tite. O Tite só não será técnico do Corinthians se ele não quiser. Se o Tite disser amanhã, olha, no dia 1º de janeiro eu tô aí, o Tite será o técnico do Corinthians. O Tite vai descansar um pouco. Não sei se o Tite volta a treinar algum time nessa temporada que vem. Imagino que sim. Acho que tem boas chances do Tite ser o técnico do Corinthians ainda
em 2023, de repente para o Campeonato Brasileiro, lá para o mês de maio, por exemplo, eu acho que ainda existe essa possibilidade. Agora, é claro que se o Fernando Lázaro começar como técnico e começar a ganhar um jogo, ganhar outro, aí é campeão paulista, começa a ganhar, contra fatos não há argumentos, né? Você não vai tirar um cara que já é campeão, embora o Flamengo tenha feito isso, né? Tirou um cara, tirou o Dorival Júnior, que foi campeão. Pode acontecer também no caso do Corinthians, não sei. Mas acho que o Corinthians, na verdade, ele está querendo colocar um técnico tampão. O Fernando Lázaro seria o técnico tampão para a chegada do Tite mais à frente. E o Fernando Lázaro, por conhecer muito bem o Corinthians, desculpa, por conhecer muito bem o Corinthians, conhecer muito bem a molecada da base, você acha que também é um cara que pode efetivar, de repente, o Robert Renan como zagueiro titular do Corinthians? Não sei, pegar algum outro moleque da base que tenha condições de fazer uma sombra para o Fagner, por exemplo? Não sei, você acha que o Corinthians também aposta nisso? O Corinthians costuma também, isso que você falou, que eu acho que é o que é mais sensato aí na maneira de pensar da diretoria do Corinthians, é mais sensata, é justamente pegar um cara que conheça o clube. É um cara identificado com o clube, não precisa nem falar, né? Porque de berço, né, ele conhece o Corinthians, né? Por ser filho do Zé Maria, um dos maiores símbolos que o Corinthians já teve. É um cara que foi subindo, né? Pulando todas as etapas, seguindo todas as etapas, melhor dizendo, possíveis dentro do Corinthians, né? Para chegar à condição de técnico. Eu acho que o Corinthians também costuma, no histórico, talvez seja o clube que tenha mais sorte, né? Mais felicidade com auxiliares, com técnicos criados em casa, né? Então foi assim no passado com o professor Teixeira. O Eduardo Amorim era auxiliar? O Eduardo Amorim, que era auxiliar do Mário Sérgio. Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira, em 98. Quer dizer, então o Fábio Carilli, né, o Márcio Bittencourt. Então o Corinthians acaba tendo uma certa sorte aí com técnicos, né, que trabalharam nas categorias de base, que foram criados do Corinthians, são pratas da casa do Corinthians, vamos dizer dessa maneira. E eu acho que nesse caso também o Fernando Lázaro é uma aposta, né, mas não dá para a gente também já ir com uma mão pesada em relação ao Fernando Lázaro. Principalmente eu acho que ele começa agora no Campeonato Paulista, que é um campeonato mais tranquilo, é uma possibilidade dele trabalhar até com jogadores mais jovens, como você falou, que ele já conheça, né? O Robert Renan é um exemplo, o Duqueiroz é um cara que também subiu com ele, enfim, esses jogadores mais novos do Corinthians, o Mantuan mesmo, ele já conhecia, não sei se o Mantuan tem possibilidade de voltar ou não do empréstimo com o Zenit, eu não sei como vai ficar a negociação do Yuri Alberto, mas enfim, é um cara que pode ser esse elo aí entre a categoria de base e o time profissional, e eu acho que ele é um cara querido também. O que eu questionei, por exemplo, no ano passado, a gente falou até aqui mesmo, sobre o Silvinho, que o Silvinho dava a impressão que era um cara querido pelo elenco. Apesar dele ser muito contestado, mas ele era um cara querido pelo elenco. Ele tinha a história dentro do Corinthians, né? Isso daí dava um estofo para ele legal em relação ao trabalho dele no Corinthians. E eu não notei nunca que o Vitor Pereira era um cara querido pelo elenco do Corinthians. Eu acho que se aceitava o Vitor Pereira, né? Se engolia o Cara, Vitor Pereira. Então eu vou dar uma informação aqui, viu, Cereto, que eu não vou dar o nome, porque nem do jogador, nem do cara que me falou. Mas os caras do Corinthians, e esse cara que é o jogador, era um cara muito importante que a torcida do Corinthians adora. Ninguém gostava do Vitor Pereira lá, meu. Ninguém gostava do Vitor Pereira no Corinthians, não. Quer dizer, isso todo mundo já é meio assim, não é tanto novidade isso, né? Mas esse cara que eu fiquei sabendo que não gostava pra mim foi uma novidade. Porque ele não era um nome citado. Porque se falou muito do Fagner, né? Que o Fagner Roger Guedes. O Roger Guedes. Não sei qual outro. O William chegou a ser falado também. Só que esse outro jogador é um cara que dificilmente se envolve em polêmica. E ele contou isso para um cara de muita confiança minha. Inclusive foi antes da final da Copa do Brasil, que eles iam ganhar a Copa do Brasil pelos jogadores, não pelo Vitor Pereira. Tem isso também. E eu fico imaginando como é que vai ser o Vitor Pereira administrando um vestiário muito mais complicado do que o do Corinthians, que é o do Flamengo. Com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Vidal, né? Pedro. Quer dizer, ele vai escalar todo mundo. Agora, projetando o ano que vem, Cereto,
O que o Corinthians precisa, na sua opinião? Quais as posições? E o Corinthians, se o Corinthians ficar como está hoje, o Corinthians luta por o quê em 2023? O Corinthians precisa se qualificar, o Corinthians precisa de jogadores, precisa de qualidade, principalmente para o ataque, né? Acho que o Corinthians, se continuar com o time que está hoje, com o elenco, sobretudo com o elenco que está, ele não vai sair de onde saiu do ano passado, que era, ou desse ano, né? Que é brigar. Corinthians, o que conseguiu o Corinthians esse ano? Conseguiu a classificação para a Libertadores e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então o Corinthians, no máximo, conseguirá, com o mesmo elenco, conseguir a classificação para a Libertadores de novo, ou seja, ficar lá no G4 e chegar à final da Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata. Você pode ser campeão num torneio de mata-mata. Mas para ganhar um campeonato brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, e ganhar a Libertadores, que também é mata-mata, mas é uma competição de um peso gigantesco, com times, né, gigantescos, Boca, River Plate, além do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, é mais complicado se você não tiver um elenco. E aí o Corinthians precisa de jogadores. Acho que o Corinthians precisa de um jogador de velocidade, que o Corinthians está buscando. O Corinthians precisa de um centroavante para reserva do Yuri Alberto. Quando o Yuri Alberto não jogou, o Corinthians não teve esse reserva. Não dá para ser o Júnior Moraes esse cara, né? Não dá. O Corinthians precisa de um reserva para o Renato Augusto ou de um jogador que venha para ser titular, porque o Renato Augusto não consegue jogar 2 partidas seguidas, 3 partidas seguidas. Um cara ali que faça a mesma função do Renato Augusto. Eu acho que pelo menos isso, né? Da defesa, e seria interessante que trouxesse um cara para lateral também, né? Trouxe o Matheus Bidu, mas confesso que... Porque o Fábio Santos também não consegue ter uma sequência. Esse é o problema. Quando você fala do elenco, né? O Corinthians não consegue ter esse elenco para brigar por coisas maiores. Então, acho que o Corinthians tem que trazer 3, 4 reforços de peso, de qualidade, de um nível técnico muito bom. Ali, quando eu digo nível técnico, eu falo do Yuri Alberto, do Fausto Vera, nesse nível. O Corinthians tem que trazer caras desse nível para brigar por coisas maiores. Ô, Cereto, hoje dia 29 de dezembro, então a gente está chegando perto do final do ano, está preparando ali a festa do Réveillon, e a gente convidou um outro colega jornalista nosso que entende muito de Corinthians, desculpa, que foi, inclusive, trabalhou no Corinthians, se eu não me engano, me corrija, ele vai entrar na hora, ele pode me corrigir se eu estiver errado, e vai entrar no telão conosco aqui, participar um pouquinho dessa resenha aqui no final, que é um monstro de jornalista, com uma opinião muito forte, também. Vai falar sobre o Vitor Pereira. Vamos colocar aqui no telão. Eduardo Savoia. Vai entrar conosco aqui, na janelinha com a gente aqui, ó. Olha ele aí, ó. Eduardo Savoia, Carlos Cereto e Rogério Micheletti. Meu amigo. Grande Eduardo Savoia. Boa noite, Savoia. Hoje, dia 29 de dezembro, estamos chegando no próximo ano novo. Muito, muito bom te rever, Savoia. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Alambrado Alvinegro, Savoia. Bom, boa noite para vocês todos, meu amigo Cereto, Bósio, o filé de borboleta, meu amigo Micheletti, Rogério Micheletti. Um prazer falar com vocês. E, cara, só tô chateado com o Cereto. Se ele tá em final de carreira, eu tô onde? Eu tô enterrado, cara. Porque eu sou muito mais velho que o Cereto. Eu vi o Cereto começando no jornalismo, né, no Sport TV. Vocês chegaram a trabalhar juntos ou não, vocês dois? Não tive esse prazer de trabalhar junto com o Cereto, não, mas eu gosto muito dele. Achei ele um cara muito bem informado, muito trabalhador. É aquilo mais ou menos que eu quero para o Corinthians, por exemplo, que eu acho que o futebol brasileiro precisa disso. Qual é o grande segredo do time do Palmeiras, do Abel Ferreira, para ganhar tanta coisa? Simples, alma, garra, não se deixar envolver pelas dificuldades, lutar, né? Brigar pela posse de bola, acreditar. Esse é o perfil do Corinthians, cara. E que o Corinthians perdeu esse negócio aí faz tempo. Não vejo agora é só toquinho para lá, técnico estrangeiro. Sou favorável a técnico estrangeiro. Mas eu vou na contramão de todo mundo. Eu estou até comemorando a saída do Vitor Pereira, porque não é um cara que tem caráter para trabalhar no Corinthians. O cara que mente, quem mente para uma coisa, mente para outras coisas. Então a torcida do Corinthians tem que ficar feliz com a saída do Vitor Pereira, né?
Só uma introduçãozinha aí, mas é um Nossa, prazer olha, estar com vocês. Aproveitando o gancho, a gente que agradece demais você colar aqui no Alambrado Alvinegro com a gente falou muito sobre o Vitor Pereira, e eu queria saber a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Agora, na metade de dezembro, do Duílio falou, inclusive, em relação ao Vitor Pereira. Queria que você desse a sua opinião sobre tudo que envolveu a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, a traição dele no Corinthians e tal, enfim, a sua opinião sobre o caso Vitor Pereira, Savoia. Que não é esse treinador todo, não. E provou isso no campo, né? Trocou muito de jogador, brigou com o Roger Guedes. A informação que eu tenho é que muitos dos líderes não gostavam dele, a forma como ele era meio distante do clube, né, dos jogadores, meio duro, é isso e acabou. O jogador brasileiro não gosta disso daí. Agora, eu penso que ele perdeu muitos jogos, cara. Ele perdeu jogos. Na hora de poupar jogador, na hora de insistir com Raul Gustavo e outros jogadores. Então, eu acho que ele veio para botar um esquema moderno, né? Aquele subir linhas, marcar no campo adversário, e não conseguiu fazer isso. Ah, mas o time não tinha condição física, a pré-temporada foi ruim. Cara, mas ele é o treinador. Ele tem que não pode jogar só num esquema. Então, eu achei que ele fez coisas boas, deu padrão para o time, mas também errou muito. Então, eu acho que o Corinthians não vai perder tanto, não. Acho que o Corinthians sai por cima dessa briga. E o Fernando Lázaro é um cara que já provou, em situações inferiores, sem os reforços que o Vitor Pereira teve, que tem condições de dar um padrão para o time. E os caras gostam dele, a torcida gosta dele. E ele conseguiu grandes resultados no Corinthians, embora duas passagens efêmeras, muito rápidas. Eu acho que nem o Tite eu gostaria que voltasse, tá sabendo? Respeito muito o Tite, gosto dele, acho que ele conseguiu muita coisa no Corinthians, mas acho que já passou. Tem alguém novo, talvez um técnico estrangeiro, talvez, mas alguém novo. Você não vê o Fernando Diniz tão criticado? Fez o Fluminense jogar futebol. Hoje o melhor futebol ou este ano, pelo menos, que está terminando o ano, o melhor futebol que eu vi foi do Fernando Diniz, do Fluminense, e não tinha praticamente nada, né? Foi descobrir um jogador ou outro, mas eu acho que tem que ser um cara novo. Também não gostaria de ver o Tite no Corinthians, não. Então, assim, você falou muito sobre o Vitor Pereira técnico, né? Sobre o Vitor Pereira campo, sobre o que ele fez para o Corinthians, ele adiantava as linhas, ele propôs isso, ele propôs aquilo, mas eu queria que você falasse sobre a traição, Savoia. Como é que isso pega num time de futebol? Como é que isso chega no vestiário? Como é que isso chega para um jogador? Você que que começou a fazer jornalismo ontem, você já viu tanta coisa acontecer no futebol? Eu estava dizendo aqui que na minha vida, eu nunca vi nada igual próximo do que aconteceu com o Vitor Pereira. Você já vivenciou isso alguma vez? Presenciou isso? Tem algo parecido na história do futebol que você tenha visto, Savoia? Não me lembro. Eu me dou o direito até de duvidar se a sogra dele está mesmo doente, ou se está tão grave assim como ele falou. Porque se ele disse que saiu do Corinthians por causa da sogra, da doença da sogra, um mês depois ele acerta com o Flamengo, então alguma coisa ficou muito chato para ele. Eu achava que ele poderia até sair do Corinthians. O contrato vencia, falou, não quero, vou para o Flamengo. É um direito que ele tem. Terminou o contrato, cumpriu o vínculo, ele não assina mais do que um ano, não tem problema nenhum. Agora, ficar dizendo que vai embora por causa da saúde da sogra, que até entenderia, como todo mundo entendeu, a torcida corintiana entendeu, e aí vai embora e assina com o Flamengo, ainda não assinou, mas acerta com o Flamengo, cara. Só tem uma coisa que ainda está no fundo da minha cabeça. Será que não teve nada a mais que a gente não sabe, né? Mas mesmo assim, se tivesse alguma coisa, ele não poderia nunca usar a doença da sogra para sair e esquecer a doença da sogra para acertar com o Flamengo. Para mim é coisa de quem não tem caráter, né? Eu não sou ninguém para julgar, mas no mínimo mentiroso, porque ele fala uma coisa para sair e depois faz um X naquilo que ele falou. Então, lamentavelmente, foi uma grande decepção, não só com o técnico, mas com um homem
Vitor Pereira. Então, e eu fico imaginando como é que vai ser a visita do Flamengo com ele no comando na Arena Corinthians. Espero que a torcida do Corinthians não faça nenhuma bobagem. Savoia, um grande abraço a você, é um prazer enorme estar contigo, meu companheiro de Record, de Fox Sports, enfim, um ídolo, né, na profissão que a gente tem. Savoia, eu acho, o Cereto falou agora entre linhas, eu vou brincar aqui com uma situação. O Vitor Pereira escreveu um texto, né, bonito inclusive, né, de despedida, falou que não podia continuar no Corinthians. Mentiroso, né, era bonito, né, na ocasião era bonito um texto. E ele termina da seguinte maneira: uma vez Corinthians, Corinthians sempre. É o hino do Flamengo, né? Opa! Se você se ligar bem, ele já estava dando uma indireta que ele estava acertando com o Flamengo, porque o hino do Flamengo é uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? E era meio parecido. O Cereto falou isso aí das entrelinhas, né? Um feeling, não é notícia, mas sabe que a gente tem muitos anos de estrada e às vezes não precisa ter a informação para você sacar algumas coisas. Eu nunca acreditei na permanência dele, falei isso na Rádio Transamérica, porque se ele quisesse permanecer, ele já teria falado. Então, na medida em que ele não deu o sim, é porque não. Né? Para qualquer bom entendedor, meia palavra basta. Né? Agora, eu acho que por exemplo, ele vê Flamengo, Palmeiras, com jogadores, com investimento, com dinheiro, para ser campeão no Corinthians, sinceramente, o Corinthians não tem investimento para encarar Flamengo e Palmeiras. E o Atlético Mineiro também, que não deu certo, mas tem bala na agulha. Então, para ser campeão, ele sabe que vai precisar de reforços. Isso não justifica, mas eu acho que explica no fundo da minha cabeça aqui. A ideia dele sair e ir embora. Não importa a desculpa, porque ele, na verdade, ele quer ser campeão. E com esse elenco do Corinthians, não dá para pensar em ser campeão contra Palmeiras e Flamengo. Tem muito mais elenco. Não é camisa que eu estou falando. Estou falando elenco, jogadores, din-din, grana para contratar. Então, talvez isso daí tenha... E o dinheiro, né, que ele vai receber muito dinheiro, tenha influenciado na decisão de sair do Corinthians e ir para o Flamengo. Agora, outra coisa. O Flamengo não é bonzinho nessa parada, não, hein? O Flamengo deve ter buzinado na cabeça dele muito antes, e esse negócio não aconteceu agora, não. Aconteceu lá atrás. Pode apostar nisso daí. Ele não ia embora e... o Flamengo veio atrás... Não, senhor, isso daí é um namoro antigo, cara. O Flamengo já está atrás dele, imagino eu, desde a final da Copa do Brasil, no mínimo. No mínimo. Você pode apostar que uma hora vocês vão perceber isso daí. O que seria muito pior do ponto de vista ético, né? Que seria muito grave, né, do ponto de vista ético. Como é que o cara negocia? Mas ninguém me garante agora, ninguém pode nos garantir que já não havia um negócio lá atrás, né? Ninguém pode nos garantir. Quero mandar um beijo pro Eduardo Savoia, meu querido companheiro de dia a dia, de clube. Bom, primeiro que eu ouço o Savoia diariamente na Rádio Transamérica e o Savoia é um dos meus ídolos no jornalismo. Eu respeito muito quem fez a nossa profissão, quem fez história na nossa profissão. O Savoia é um deles. Poxa, o Savoia é do tempo em que se dava furo no jornal. Você lia o Jornal da Tarde no outro dia para ver as matérias do Savoia, porque você sabia que ali teria notícia. Hoje você não tem notícia mais em lugar nenhum, né? Dificilmente você tem notícia. E teve uma rápida história em 2004, o Micheletti falou... Fala, pode falar. Pode falar, Savoia. Em 2004, o Micheletti falou de 2004, da passagem rápida do Júnior, né? O Savoia deu uma matéria, uma reportagem, uma capa, que o Oswaldo de Oliveira seria o técnico do Corinthians. E o Juninho Fonseca era o técnico na época. E eu, na sexta-feira, isso foi no domingo, o Savoia deu essa reportagem no domingo. Na sexta-feira, eu posso revelar a fonte aqui, sem problema, eu fui tomar um chopp no bar do Rivelino. Acho que o Rivelino não tem mais esse bar. Aquela ali enfim, fui tomar um chopp no bar do Rivelino, no Santa Amaro, né? Era na Santa Amaro, no Brooklyn. E ele me falou, o Rivelino era diretor do Corinthians à época, era gerente de futebol do Corinthians à época, ele falou, segunda-feira o Oswaldo de Oliveira vai se apresentar como
como técnico do Corinthians. Eu guardei a informação para dar na transmissão. A transmissão era domingo, Corinthians e Portuguesa. O Savoia furou todo mundo, deu a informação na capa do JT no domingo. E eu dei a informação na transmissão. Só que, poxa, muito burro na época, eu fui perguntar pro Juninho Fonseca, achando que o Juninho já sabia da história. E o Juninho ficou vendido. Você imagina, o Juninho soube, por mim, que ele estava demitido. E aí o Cittadini fez uma confusão. O repórter do Sport TV demitiu o Juninho Fonseca. Foi o maior esporro que eu tomei na minha vida do meu chefe, na segunda-feira, dizendo, você foi atrás do Savoia, você quis dar a informação do Savoia. Para nossa felicidade, Savoia, o Oswaldo de Oliveira, na segunda-feira à noite, foi anunciado como técnico do Corinthians. Não, e vou dizer mais outra, hein? Eu fui ameaçado de processo entre tantos furos. O Romário estava com o pé no Corinthians. E 2005, o Luiz Henrique de Menezes estava trazendo, e aí, Bom, aí o que acontece? Estava no Parque São Jorge, eu ia segurar a matéria, como você fez. Não, senão vai estragar. Aí subi a São Jorge, fui na padaria, na Poesia, fui comer um pedaço de pizza, que eu não tinha nem almoçado. Aí, os caras já estavam sabendo lá, o negócio aconteceu no departamento integrado, lá no Parque São Jorge, no estacionamento. Eu falei, cara, como é que eu vou guardar a matéria se aqui na padaria os caras já estão sabendo? E aí eu soltei a matéria, que Romário pode ser do Corinthians, né? Negociando com o Corinthians, não lembro exatamente o que aconteceu. Aí o Edmundo Silva Santos, não lembro, ameaçou me processar. Eu falei, pode processar. E eu tinha ouvido a conversa do Luiz Henrique lá no vestiário. Tinha uma janelinha, né, um vitrozinho, e eu acabei ouvindo. Eu falei, opa, e aí comecei a investigar. Aí comecei a falar com várias pessoas, aí eu fui lá e mandei bala. Estraguei o negócio, né? Mas Romário ia jogar no Corinthians. Entre outros, né? Queda do departamento integrado do futebol. Essa distância do jornalista. Tem uma história legal. Essa distância do jornalista com o time, com os jogadores, que é uma coisa recente. Eu não estou há tanto tempo assim no jornalismo, mas eu lembro quando em 2000, 2001, 2002, você ficava em contato direto com os caras treinando ali no Parque São Jorge, você conversava com eles ali. E vocês muito mais. Essa distância da imprensa com o jogador, enquanto o jogador está treinando, fica sentado no banco conversando com o técnico, tem contato direto com o diretor. E isso aí esfriou um pouquinho o futebol, e é por isso também que essas coisas, como a do Vitor Pereira, acontecem, e a notícia não vaza. Porque, por exemplo, se você tivesse o Cereto, o Savoia, todo dia no Corinthians, podendo ter acesso, que hoje não tem mais, né? Vocês iam descobrir que o Flamengo estava atrás do Vitor Pereira. Alguém ia descobrir, isso ia vazar de algum jeito. Hoje está muito... assim, ou no próprio Flamengo, né? Ou no Flamengo também. Assim, ou no próprio Flamengo. Tem grandes repórteres cobrindo o Flamengo. Essa blindagem que os jogadores e os técnicos têm, propicia também esse tipo de atitude que o Vitor Pereira teve, que o Flamengo tem também, essa facilidade em passar perna? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço bem o futebol por dentro, até porque meu filho fez a base, o Luca, profissional, né? E é uma sujeira, cara. Se o torcedor soubesse o quão sujo é o futebol por dentro, o torcedor não ia torcer mais. Porque é muita coisa. Se contar, vão achar que é mentira. Então eu prefiro até ficar quieto, não entrar nesse detalhe, porque tem filho envolvido e filhos de outros pais que também frequentavam. É uma sujeira. Então, se tem sujeira por dentro, você imagina se deixasse a ideia é o seguinte, quanto mais longe a imprensa, melhor. Você trabalha secretamente as coisas que não podem ser descobertas. Essa é a grande verdade, né? Ninguém tem peito de falar isso. Eu também já estou em final de carreira. Eu sim estou em final de carreira. Então, mas é uma luta inglória, né? Porque o sistema é muito forte. O sistema do futebol é muito forte. Envolve muita gente. Essa é a grande verdade. A gente está chegando aqui... A gente faz sempre um tempo de 45 minutos, né? A gente está chegando próximo aos 45 minutos. O Savoia entrou em campo aos 28 do primeiro tempo, e já pegou a bola e já distribuiu, já fez uns 2, 3 gols. Camisa 10. Resolveu o jogo. A gente está chegando próximo aos 45 minutos. Quero agradecer demais ao Savoia. A gente tá agradecer com 2 também, camisas 10, né? Agradecer também ao Cereto.
Cereto, só pra gente finalizar o nosso papo com você, qual a tua projeção, o que você espera do Corinthians para 2023? Olha, eu não tô muito animado não, mas corintiano é sempre corintiano, né? E eu, como sou corintiano, eu sempre torço até o fim. Eu espero que realmente os reforços, que o Corinthians contrate reforços. Não sei se o Corinthians vai contratar reforços no tempo que a torcida quer, né? Porque pode ser a fase da Libertadores, a fase de grupos da Libertadores é só no mês de abril, né? Então acho que até o mês de abril o Corinthians meio que vai empurrar com a barriga, Campeonato Paulista, aquela coisa toda. Primeiros jogos da Copa do Brasil, não sei, e depois vai tentar trazer os reforços mais pra frente, como fez no primeiro ano do Duílio, né? Que o Duílio deu uma limpada no time e depois trouxe o primeiro reforço só lá no mês de agosto, né? Quando ele contratou o Giuliano, se eu não me engano, que foi o primeiro jogador a ser contratado. Acho que vai ser mais ou menos parecido esse ano, mas espero, claro, um time da grandeza do Corinthians, ele não pode viver só de Campeonato Paulista, né, gente? Ou de chegar à final da Copa do Brasil. Um time da grandeza do Corinthians tem que disputar títulos todos os anos, inclusive o Campeonato Paulista, mas ser campeão também da Copa do Brasil, brigar por Libertadores e brigar pelo Campeonato Brasileiro. Não pode se contentar em, classificou para a Libertadores. Que raio de campeonato é esse que você fica contente pela classificação da Libertadores, né? Exatamente. Você tem que entrar para ser campeão brasileiro. É o que eu falo, imagina aqui, por exemplo, o Barcelona. O Barcelona se classificou para a Champions, palmas para o técnico. Não, tá demitido. Nada a ver. Pô. Savoia, Pequeno. E você, o que você espera aí do Coringão do Corinthians para 2023? Qual a tua projeção? O que vai ser do Corinthians nessa temporada aí? Bom, em se tratando de Corinthians, você tem sempre que não descartar uma surpresa positiva, né? Eu acho que eu estou cético também, como Cereto, porque cada vez mais um grupo forte, com um time forte e reserva forte, vai fazer a diferença. Acho que o Corinthians tem que ter um treinador que jogue com o time junto no gramado, tipo Abel Ferreira também, que não deixa a peteca cair. E alguns reforços, por exemplo, o Corinthians vai precisar de 2 laterais bons. O Corinthians, se sai o Willian Alberto, não tem ninguém para o lugar dele, né? Eu acho que o meio de campo, não sei se o Michael vai continuar ou não, mas vai ser uma grande perda. O Corinthians precisa de reforços nas 3, defesa, meio de campo e ataque, né? Acho que o Romero é um jogador que tem a alma do Corinthians. Enfim, e tem que torcer e rezar, porque se o Corinthians não tem o melhor Jorge, time, né? Ele tem que ter a maior força, tem que combater a falta de técnica com a alma corintiana, né? Coisa que a seleção não teve, hein, nessa Copa, hein? Diga-se de passagem. A seleção não teve a alma que teve, por exemplo, Marrocos, a própria Argentina, a Croácia. Então, cara, eu acho que o Corinthians tem que voltar às origens, tem que resgatar a velha alma, a velha raça corintiana. Você pode até não ter time. Em 77, a Ponte Preta era melhor, o Corinthians ganhou. Por que ganhou? Porque teve alma, tem jogador que sente a camisa. Parece que isso está acabando, mas Corinthians é sempre Corinthians, você não pode nunca descartar. Nunca duvide do Corinthians. Vocês sabem que isso é uma verdade. Isso aí, pô. Quero agradecer demais, então, Ceretinho, muito obrigado por participar com a gente aqui. Um grande abraço. Feliz ano novo para você. Que 2023 seja um ano melhor ainda do que foi 2022. E muito obrigado a você por nos ajudar sempre aqui na Alambrada Alvinegro. Valeu, Cereto. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um beijo para você, para o Michelete, para o Cascão. Um abração, beijão. Cascão. Do Corinthians aí, e um Cascão. beijo pro Savoia. Valeu, Savoia. Obrigado pela participação Ceretinho. aí. Feliz ano novo para você. Que 2023 seja um ano brilhante para você. Um abraço pro Luca também. E muito sucesso para você na sua caminhada, Savoia. Obrigado, Cereto, Bósio, Michelete, o Cascão também. Cascão conheço da época de Campinas, quando a gente ia fazer jogos, Guarani, Ponte Preta, gente boa, está fazendo sucesso também nos donos da bola, fico muito feliz. Parabéns a todos. Um ano novo com muita saúde, que é a coisa mais importante que a gente pode querer para os amigos e para a gente também. E o sucesso vem com trabalho e capacidade, coisa que sobra para todo mundo aí. Um abraço. Legal, Savoia. Beleza. Abração. Valeu, valeu, Savoia, valeu, Cereto. Valeu, Michelete. Então, feliz ano novo pra gente, pra todo mundo. Você quer mandar um... Só pontuando, o Corinthians em 2022 contratou Paulinho, Ivan, Bruno Melo, Robson Bambu, Maicon, o Júnior Moraes
Balbuena, Yuri Alberto, Rafael Ramos, que podia, inclusive o Vitor Pereira podia levar embora para o Flamengo, né? E o Fausto Vera. O Corinthians precisa acertar mais do que acertou nesse ano. Porque, por exemplo, Bruno Melo não deu certo. O Paulinho se machucou. O Ivan acabou sendo na transação aí com o Yuri Alberto para o Zenit. Robson Bambu não tem a menor condição de ser zagueiro do Corinthians, não tinha. Júnior Moraes também fraco, Rafael Ramos também fraco. Então o Corinthians acertou aí uns 30% dos reforços. Eu acho que é muito pouco. A diretoria vai ter que acertar mais para 2023. Beleza, então. Valeu, Michelete. Feliz ano novo para você. Tamo junto. Pra nós. Alambrado Alvinegro em 2023 vem grande. Salve, Jorge. Muito obrigado a você que segue a gente nas redes sociais, que segue a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. Ative as notificações para receber o sininho. Aquele teu grupo de WhatsApp do Coringão, você tá ligado nele aí? Manda mensagem, tem o Alambrado Alvinegro. Entrevistamos muita gente legal em 2022 e vem muito mais coisa aí em 2023, beleza? Valeu, rapaziada. Feliz ano novo. Vai, cola no Alambrado e vai, Corinthians. Valeu, rapaziada.